Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos fazer essa linda bolsa. Nós colocamos uma telacê em sintético, que deu um charme. O corpinho dela é todo feito no jeans e ficou bem legal, uma bolsa bem compacta, cabe muita coisa aqui. Ela não tem zíper, é uma bolsa bem simples de fazer e rápida. Porém, no forrinho, que a gente fez nesse xadrez preto e branco, nós colocamos um bolso com zíper embutido aqui nessa parte, que vocês vão aprender a fazer no vídeo. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal, que isso vai ajudar o YouTube a recomendar os meus vídeos. E agora vamos lá pro vídeo. Então, gente, para começar a fazer a nossa bolsa, eu vou passar as medidas dos materiais e eu vou deixar todas as medidas também lá na descrição do vídeo. Então, para começar o corpinho da bolsa, nós vamos estar usando essas duas tiras, que vai servir de lateral da nossa bolsa. Essas duas tiras medem 7,5 por 35. Nós vamos precisar de duas tiras como essa. 7,5 por 35. Vamos precisar também do matelacê, né? Que vai ser o detalhe que vai ficar na nossa bolsa, na parte do meio, assim. Ele é um matelacê, mas você pode estar colocando também outro tipo de tecido ou também tricoline, não tem problema. Então, eu escolhi esse matelacê, que ele é um sintético. Ele tá medindo, deixa eu ver aqui, 35 por 16,5. 35 por 16,5. Vamos precisar, eu vou falar a medida total e depois explico pra vocês. Eu cortei duas vezes no jeans, assim. Duas vezes eu cortei. Ele tá medindo 32 por 35. Cortei duas vezes e uma das partes eu dividi no meio, porque nós vamos colocar a nossa faixa de matelacê, então eu dividi no meio. Então, você corta duas vezes 35 por 32 e divide no meio. Esse é o corpinho da nossa bolsa. Vamos precisar também da alça. Então, agora, eu vou pegar aquelas duas partes de jeans. E esqueci de mencionar no início que eu tô usando aqui, como corpo principal da bolsa, o jeans. Mas você também pode adaptar e usar o tecido da sua preferência. Então, nós estamos usando o jeans. Uma das partes de 32 por 35, eu dividi no meio. E vou pegar o meu matelacê, vou posicionar na medida do 35, que é esse lado aqui, e vou passar uma costura com o pezinho de máquina aqui. Então, eu vou posicionar assim, frente do meu matelacê com frente do meu jeans, posiciono aqui e passo uma costura com o pezinho de máquina aqui. Pronto, passamos a costura, ficou assim. Agora, nós vamos fazer o outro lado. Nós vamos posicionar também o jeans direito do meu jeans com o direito do meu matelacê do outro lado. Vou posicionar bem certinho na borda do tecido aqui. E vou também passar uma costura com o pezinho de máquina aqui. Sempre começando com o retrocesso e terminando com o retrocesso.
Então, agora que nós já unimos essas partes, nós vamos passar uma costura de pesponto nesses dois lados aqui, para dar um acabamento. Então, a gente acerta ele assim, passa bem a mão para ele ficar bem assentado. E aí, nós passamos uma costura aqui com meio pezinho de máquina num ponto mais largo, para dar o acabamento. Então, agora que nós já fizemos as duas costuras aqui, eu vou pegar a minha outra parte de 35 por 32. Vou posicionar aqui. Antes, eu achei o meio da minha peça, dobrei no meio e dei um pequeno pique aqui nessa parte. Ficou com um pique aqui. E fiz isso dos dois lados, aqui e aqui. Dei 2 piques para achar o meio. Fiz isso no outro lado também. Dobrei assim o meu matelacê no meio. E fiz 2 piques, um aqui e outro aqui. Então, esse é o meu meio. Então, agora eu vou posicionar aqui, pique com pique. Coloco assim, um em cima do outro. E essa parte que sobra, eu vou refilar. Eu vou recortar essa parte que tá sobrando. Então, eu recortei a parte que sobrou. Agora, eu posiciono aqui certinho. Na medida do 32 centímetros, nós vamos passar uma costura nessa parte de baixo aqui. Essa é a parte do fundo da nossa bolsa. Aqui é a lateral, 35, e aqui 32. Então, nós vamos passar uma costura unindo essas duas partes aqui pelo fundo. Agora que costuramos o fundo, ele vai ficar assim, quando tiver aberto. Eu vou separar essas duas costuras, esses dois tecidos, vou jogar um assim, deixa eu virar aqui pra vocês entenderem. Eu vou abrir e vou jogar um pro lado e o outro pro outro lado, fazendo assim, pra não ficar grosseiro o nosso fundo na hora que a gente for costurar as laterais. Então, você acerta assim, joga um pro lado, o outro pro outro, ele vai ficar assim, abertinho. E agora, nós vamos pegar as nossas laterais. As nossas laterais. Eu vinquei no meio. Deixa eu ver aqui. Eu dividi assim. Eu vinquei o meio, pra achar o meio, e dei um pique, tanto em cima quanto embaixo. Mas, necessariamente, agora a gente só vai precisar do pique de baixo. Mas a gente já aproveita e já faz os dois lados, pra ficar tudo igual. Então, vou dar um pique bem pequenininho, não precisa ser um pique grande. Ele vai ficar assim, com o pique aqui, e vou fazer isso nas duas laterais. Então, eu abri aqui a costura, vou virar assim, dessa forma, do lado direito. Vou posicionar minha lateral direito com direito, bem aonde tá o meinho da minha costura. Bem nessa parte. Deixa eu tirar esse pedacinho de tecido para não atrapalhar vocês. Então, ele vai ficar assim. Bem aqui tá o meinho da minha costura. Eu vou posicionar o pique bem nesse meinho aqui.
E vou passar uma costura. Deixa eu prender aqui. E vou passar uma costura, deixando meio centímetro, 1 centímetro, já tá bom. Deixando 1 centímetro aqui nesse ladinho, no lado do começo. Vou medir assim, vou pular, vou deixar 1 centímetro sem costurar aqui e 1 centímetro sem costurar aqui. Então, eu vou costurar a partir de 1 centímetro até aqui, e aqui eu deixo mais 1 centímetro sem costurar. Então, eu fiz uma marcação aqui pra vocês entenderem, ó. Eu vou costurar aonde tá essa linha aqui, até aqui, o finalzinho. E vou deixar esses dois ladinhos aqui que não tá marcado, sem costurar. Então, eu posiciono aqui, bem no centro, pique com o centro da minha costura, no meinho aqui. Vai ficar assim. E nós passamos a costura aqui e vamos fazer isso dos dois lados. Prontinho, tá assim, costurado, ficou as duas laterais ficou assim. Agora, nós vamos costurar as laterais. Eu vou trazer a minha ponta, eu vou pegar aqui, ó. Se ele tiver certinho, vai dar bem exata essa costura. E eu vou acertando aqui, assim, ó. Você vai acertando a lateral, assim, deixa ele bem certinho. E nós passamos um pezinho de máquina até aonde tá esse finalzinho aqui, ó. Nessa margem que a gente deixou de 1 centímetro, nós vamos igualar agora, nós vamos passar a costura bem em cima do finalzinho dessa costura, a lateral inteira. Então, a gente acerta. Vou prender aqui com alfinete. E aí, a gente vai prendendo aqui. Pra ele ficar bem exato. Aqui no meu caso sobrou um pouquinho, não tem problema. Então, a gente sempre vai começar prendendo da parte de baixo pra cima, porque se sobrar alguma coisa, a gente tira no final e não tem problema nenhum. Então, agora que eu prendi, ficou assim, tudo presinho, nós passamos uma costura com o pezinho de máquina aqui. Então, costuramos uma das laterais, ficou assim. Olha só o outro lado, ficou exato aqui, ó. O biquinho fica assim, ó, bem certinho, não dá erro. E nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado agora. Então, desviro. Faço assim, vou acertando ele, ó. Assim. Ele já fica no formato certo quando a gente vira e faz a primeira, a segunda já fica mais fácil. Então, quando eu já viro aqui, ó, ele já fica certinho. E passamos a costura com o pezinho de máquina. Agora, eu vou começar dessa parte de baixo.
Então, prontinho. Aí, a parte que sobrou, eu retiro. Vou retirar essa parte que sobrou. E ele já tá bem certinho, fica assim, ó. E aí, ele fica assim, bem certinho a lateral, não tem erro. Então, agora, nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Então, já fizemos as duas laterais. Nessa parte do fundo, eu dei um pique bem nessa lateralzinha aqui. Você só vai tomar cuidado pra não encostar na costura. E só, deixa eu ver se dá pra ver. Eu dei um pique aqui, bem na parte da lateral. Pra na hora que a gente desvirar, ele ficar mais assentado. Agora, eu vou desvirar a minha peça. A parte do corpinho está praticamente pronta já. Então, você desvira, você vai ver que ela vai ficar já a lateral bem certinha. E fica bem bonito também. Olha só, ela fica assim. Vai ficar uma bolsa bem legal. E a lateral ficou assim. Bem certinho. Então, agora, nós vamos para a parte do forro. Então, gente, antes de colocar o forro, nós vamos posicionar nossas alças. Eu marquei aqui. Eu vou colocar a minha alça metade no meu matelassê, na metade no jeans. Então, vai ficar meio a meio e a gente coloca assim. Deixa eu ver se tá dando pra ver. Isso. Metade pra cá, metade pra cá. É a minha medida. Vou colocar aqui. Prende com alguma coisa. Tô colocando esse clips. Do outro lado, a mesma coisa. Metade do meu matelassê com metade do meu tecido, no jeans. E vou posicionar meio a meio, assim. Metade da minha alça pra lá, metade pra cá. Vai ficar assim. Prende. E nós passamos a costurinha prendendo essa alça aqui. Então, prendemos a parte da frente da alça. Agora, nós vamos marcar pra colocar a outra alça. Então, eu vou colocar pique com pique, tem um pique aqui nessa parte no meio, na parte da frente, aqui atrás também tem um piquezinho aqui. Então, eu vou ajeitar aqui esses dois piques, que aqui eu sei que é o meio da minha peça. Deixa eu prender. Prendi assim. Então, eu vou pegar uma caneta, ou a própria alça. Se você não quiser marcar com caneta, você também pode usar a própria alça. Posiciona a alça aqui, ó. Você vê a parte da outra alça, que tá aqui. E você vê se tá certo aqui, ó. Ela tá na mesma direção aqui, ó. E a gente prende aqui ela. Olha só, tá na mesma direção. Vou prender. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu vou ver a direção da alça. Deixo o material, a parte da bolsa bem certinho pra não ficar torta. Então, eu vou ver a minha alça aqui, ó. Aqui tá a minha alça. E vou colocar aqui, direcionada com a outra. Assim também dá super certo, se você quiser marcar com a caneta também pode, mas eu não acho necessário. Então, assim, ela já fica certinha. Vou tirar aqui. E nós prendemos com um pezinho de máquina, prendendo essa alça.
Então, já prendemos as duas alças, tá aqui presinha. Então, essa parte nós finalizamos. Agora sim, nós vamos fazer a parte do forro da bolsa. Então, agora eu peguei o meu forro, ele tá assim, inteiro, eu não cortei. Você quiser dividir as partes, pode também, mas o meu tá inteiro, eu vou deixar inteiro. Esse aqui seria o fundo, seria não, vai ser o fundo, né, da minha bolsa. Essa é a parte do fundo, essa é a parte de cima. Então, eu vou abrir o tecido assim, vou abrir ele. O meu tecido não tem direito nem avesso, qualquer um dos lados dele serve, então, ele não tem direito nem avesso. Então, eu vou pegar qualquer uma das partes para fazer o bolso. Se o seu tiver direito ou avesso, você vai fazer do lado direito do seu tecido. Então, eu vou abrir o meu tecido aqui, vou vincar o meio, vamos achar o meio assim, faço um pique aqui, já fiz o meu pique. Tá aqui vincado, já tenho o meu pique aqui. Eu sei que essa parte aqui é o meu meio. Então, eu vou pegar o outro pedaço de tecido, o tecido do bolso, vou vincar também no meio, fazer um pique. Já fiz um pique, então, eu sei que esse aqui é o meu meio. E vou posicionar meio com meio assim. Tá aqui o meu tecido, aqui tá o meio do meu tecido, junto com o meio do corpinho da bolsa, tá o meio do meu bolso. E eu vou entrar dessa parte de cima aqui, 9 centímetros. Então, eu entro 9 centímetros e posiciono essa parte do meu bolso aqui. E aí, nós vamos fazer uma marcação para esse bolso aqui de 1 centímetro. Então, eu vou costurar. Eu vou deixar a margem de 1 centímetro aqui. É porque se eu riscar com lápis ou caneta, vocês não vão conseguir ver por causa do tecido. Mas eu acredito que vocês vão saber fazer. Eu vou pegar minha caneta. Vou dar distância mais ou menos de 1,5 centímetro dessa parte aqui. 1,5 centímetro pra cá. E vou marcar e vou fazer um risco aqui. Em toda a extensão, eu risco. Risquei. Desço 1 centímetro. O meu tecido, ele já tem esses risquinhos, então facilita. Então, aqui já tem 1 centímetro, então, ele facilita na hora de eu marcar. Então, eu marco mais 1 centímetro pra baixo. Vai ficar assim. Entrei 1,5 centímetro, marquei. Aí, 1 centímetro, marquei de novo. E agora, eu dou espaço mais ou menos de 2 centímetros do finalzinho aqui do nosso bolso. Eu entro 2 centímetros e marco, fechando essa medida de 1 centímetro aqui. E faço a mesma coisa lá no final. Entro 2 centímetros pra cá, pra dentro. E marco. Então, o meu tecido, ele é todo quadriculadinho, desculpa. E então, ele já tem, né, as marcações, que facilita bastante. Então, tá aqui a minha marcação. Eu vou chegar bem pertinho aí pra vocês verem. Antes, eu vou prender o meu bolso. Vamos prender aqui, ó. Prende aqui. Pra ele não sair do lugar quando a gente for fazer a costura. Deixa ele certinho aqui, ó. Pra ficar reto. Tá todo presinho. Então, agora eu posso costurar. E a marcação vai ficar assim. Não sei se vocês vão conseguir ver. Por conta do tecido. Olha só. A parte vermelha. Eu risquei de caneta vermelha. Vai ficar assim. E aí, nós vamos fazer uma costura dessa marcação que nós fizemos. Então, eu vou costurar aqui em volta dessa marcação que nós fizemos.
Pronto, fizemos a costura toda em volta aqui nessa parte. Agora, eu vou tirar os meus alfinetes. Então, tirei os meus alfinetes. Agora, eu vou pegar o meu desmanchador de costura. Vou fazer também uma marcação dentro desse quadradinho que nós costuramos. Então, eu vou marcar bem no meio. Então, se ele tem 1 centímetro, essa parte aqui, então, vamos marcar meio centímetros para cada lado e vamos fazer uma marcação no meio. Então, vou marcar meio centímetro, mais ou menos assim. Fica meio centímetro para cá, meio centímetro para lá. Vou riscar. Pronto, risquei. Vou riscar os biquinhos também. Vou fazer um leve biquinho pra cá, ó. Eu vou chegar pertinho aí pra vocês verem. Fazer um triângulozinho aqui assim, ó. Como se fosse uma seta. Vou riscar pra vocês poderem ver bem como vai ficar. Então, ele tem que ficar assim, com esse triângulozinho. E uma marcação bem no meio desse 1 centímetro. Então, ficou meio centímetros para cada lado. E aí, eu vou cortar a partir desse biquinho até o outro biquinho. Eu não vou cortar todo, vou cortar somente a partir desse biquinho aqui. Eu vou pegar o meu desmanchador de costura, assim. Vou vincar aqui, ó. Vinco aqui, bem na pontinha do biquinho. Vinco aqui. E eu vou cortar do outro lado, até essa pontinha aqui. Então, eu vou vir com o meu desmanchador daqui até a pontinha de lá, com muito cuidado para não cortar a costura. Ou então, você vinca aqui, ó, após a costura, vinca aqui e vai até a outra ponta do biquinho. Então, ele vai ficar assim como se fosse um triângulo assim, e nós vamos cortar aqui. E agora, nós passamos a tesoura nesse risco que nós fizemos aqui, até lá o final. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado também. Vou vincar aqui, na parte do biquinho. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem. Aqui, ó. Vinco aqui, cuidado com a costura. Vinco aqui e levo até o final, até a parte do nosso biquinho do triângulo. E faço a mesma coisa do outro lado, assim. Pronto, ele ficou assim, cortado. E agora, nós passamos a tesoura nessa parte até o outro lado. Pronto, já abrimos a costura, ele ficou assim. Agora, nós vamos jogar toda essa parte pra dentro. Vamos jogar ela toda lá pro outro lado. A parte de cima também, jogamos assim. Pro outro lado. Leva essa parte aqui, da parte do bolso lá pra baixo. Ele vai ficar assim. Se você quiser ir no ferro, passar essa parte pra assentar, ótimo. Se não, você vai ajeitando mesmo com a mão. Se quiser passar também passar uma linha, né? Como a gente pode dizer, fazer uns arremates aqui, esqueci o nome agora.
fazer a mão, uma costurinha à mão aqui, ó, só pra prender assim. Mas eu acho que esse tipo de tecido que eu tô usando, que é o percal, não é o necessário, ele já fica bem assentado quando a gente vinca ele. Então, certifique-se que os dois lados dos zips estão sobrando, tá sobrando mais ou menos 1 centímetro e meio pra cada lado, assim. Aqui tá o finalzinho, ó, do meu bolsinho, e meu zíper tá aqui, sobrando 1,5 centímetro mais ou menos pra cada lado. Então, você vai ajeitar, se você quiser prender com alfinete, pode prender também. Eu não vou prender o meu, mas você pode alfinetar para o zíper não sair do lugar. Então, deixamos mais ou menos igual para os dois lados, tanto para cima quanto para baixo, para o zíper ficar, a cremalheira do zíper, que é essa parte dos dentinhos, ficar exatamente no meio do meu bolsinho. Então, agora, nós vamos passar uma costura com meio pezinho de máquina em toda a volta prendendo esse zíper. Pronto, o zíper já está aqui presinho. Costurei em toda a volta. E agora, a parte da frente ficou assim, ó. Ele bem presinho. E agora, eu vou virar pro lado do avesso do meu bolso. Vou cortar essas partezinhas que sobraram do zíper, bem rente à costura, mas não muito. Cuidado para não deixar muito rente, a gente só tem que deixar aqui o espaço onde nós vamos prender o bolso. E o zíper não atrapalhar a gente. Então, vou cortar rente à costura, mas não muito. Assim. Vou pegar um isqueiro e vou selar as pontinhas desse zíper para ele não desfiar depois. Assim. Pronto. Então, selamos o nosso zíper. Então, eu só preciso do espacinho aonde a gente vai fechar o bolso, mais ou menos 1 centímetro, ou a largura do seu pezinho de máquina. Então, vai ficar assim, eu vou pegar o fundo do meu bolso, a outra parte que tá pra baixo aqui, e vou trazer assim, até essa parte de cima aqui. Rente com essa parte de cima do bolso. Vou jogar o forro do corpinho da minha bolsa pra trás. Assim, vou jogar ele pra trás, tá? Aqui assim. Vou pegar aqui o bolso, onde tá a parte de cima do zíper. Vou jogar o forrinho da minha bolsa pra trás. Vou trazer essa parte pra cá, cobrindo o zíper. E nós vamos virar assim, pra ficar mais fácil e não prender o forro. Passar uma costura com o pezinho de máquina aqui nessa parte de cima. Pronto, passamos a costura aqui, ó, no nosso bolso. Agora, nós vamos fechar as laterais. Vamos fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o meu bolso, vou tirar o meu forro assim pra trás. E aí, a gente passa uma costura aqui bem rente. Aqui tá o meu forro. Aqui tá o meu forro, eu trago pra cá assim, ó. Acho que assim fica mais fácil pra vocês entenderem. Ele tá assim. Eu trago pra cá, deixo a lateral do meu bolso
e passamos a costura de pezinho de máquina aqui. E do outro lado, a mesma coisa. Então, nós fazemos assim. Se você quiser prender assim, ó, fica muito mais fácil. Faz esse movimento aqui, ó, assim. Prende com alguma coisa. E aí, você passa a costura em toda a volta. O fundo não precisa, porque ele já tá fechado. Então, nós vamos costurar aqui e aqui. Prontinho, nosso bolso já está pronto, fechadinho. Olha só, ficou assim, bem espaçoso por dentro, olha só. Todo embutido, não aparece nada. Ficou assim. Então, finalizamos essa parte do forro. Eu vou pegar o isqueiro novamente e eu vou selar, porque esse meu tecido, ele desfia muito. Então, eu vou selar essas partes aqui pra ele não ficar desfiando. Assim, bem rapidinho. Com cuidado, né? Pra não queimar o tecido. Se você não tem experiência, toma cuidado, porque pode acabar estragando todo o teu forro. Então, queimei, pra ele não desfiar mais. E agora, deixa eu cortar os fiapos de linha. Essa parte fica assim pra trás. Eu vou fechar agora esse forro, passando uma costura nas laterais, fechando as minhas laterais. O meu fundo, ele já tá fechado, então não preciso. Se você estiver usando as duas partes, então você fecha o fundo e fecha as laterais. Então, agora eu só vou fechar as laterais. Então, o nosso forrinho já está aqui pronto. Então, eu vou fazer uma pequena caixinha de leite no fundo, só para dar profundidade, não precisa ser muito, porque é uma bolsa simples, né? E então, a gente vai trazer assim nosso tecido, vai deixar esse biquinho aqui assim, ó. E eu não vou fazer medida nem nada, eu vou fazer a olho mesmo, 2 dedinhos aqui assim, ó. Vou virar assim, deixar bem no meinho assim, ó, o biquinho. Vou colocar 2 dedinhos aqui e passar uma costura reta aqui. Prontinho, agora sim, nós finalizamos o forro. Vou novamente usar o meu isqueiro pra selar as laterais do meu tecido, pra ele não desfiar. Se você quiser também, se o seu tecido desfia muito, você também pode estar fazendo a costura francesa. Mas aqui eu queria passar pra vocês o jeito de fazer uma bolsa bem simples e rápido, né? E fácil. Mas o acabamento vai ficar ótimo. Ui. Então, por segurança, pra nossa peça não desfiar depois, já vou selar aqui também, pra não desfiar. Pronto. Selamos tudo. Não vai ter o perigo depois de desfiar, quando você entregar pra sua cliente. Tá pronto o nosso forrinho. Ficou assim o forro. Ficou bem legal, né? Então, eu vou pegar minha bolsa.
Vou pegar minha bolsa, ajeitar as alças assim. Vou desvirar o meu forro, né? E vou colocar direito com direito. Então, que lado que eu quero o meu bolso? Se eu quero para trás, se eu quero para frente, você que escolhe, não tem regra. Eu quero meu bolso atrás, na parte de trás da minha bolsa. Então, eu vou posicionar assim. Vou vestir a minha bolsa direito com direito. E o bolso tá na parte de baixo. Então, eu visto a minha bolsa assim. Essa é a parte da frente, a parte do forrinho não tem o bolso. A parte de trás tá o bolso, com a parte de trás da minha bolsa. Então, aqui tá meu pique no meu forro e meu pique na minha bolsa. Então, eu vou juntar esses dois piques aqui no meio. Vou juntar esses dois piques, prende. Vou colocar um alfinete aqui. Vou achar o outro pique da parte da frente. Tá aqui. E vou acertar aqui. E vamos acertando toda a volta para depois fechar com a costura. Então, agora nós já vestimos a nossa bolsa com o forro. Coloquei alfinetes em toda a volta, para deixar ela bem presinha, bem certinha. E agora, nós vamos fechar com uma costura em toda a volta. E uma coisa que eu esqueci de mencionar para vocês é que nós deixamos uma aberturinha na lateral pra gente desvirar a nossa bolsa. Então, nós já passamos a costura aqui nessa parte de cima, já tá tudo presinho. A nossa bolsa já está praticamente pronta. Agora, nós vamos desvirar pela lateral e depois nós vamos fechar essa lateral. Então, com calma, é bem simples. A bolsa já está praticamente pronta. Aí, a gente acerta todos os cantinhos lá da bolsa. Acerta tudo antes de fechar a lateral. Deixa tudo bem certinho. Certifique-se de que tá tudo bem costuradinho, que não tem nenhuma linha solta. Olha tudo direitinho. Ficou um alfinete aqui. Olha se não tem nenhum alfinete, não esqueça. Deixa eu ver se não tem mais nenhum outro, acho que não. Às vezes acontece, né? Da gente esquecer os alfinetes. Então, a gente tem que olhar tudo bem certinho antes de entregar a peça para nossa cliente ou para nós mesmos, né? Então, acerta todos os cantos. E agora, a gente coloca o forro pra dentro. Então, eu vou colocar todo o meu forro pra dentro, ajeitar tudo aqui. Ajeita assim. Deixa eu prender. Vou prender aqui, pra ele ficar sentadinho assim. E eu não posso passar no ferro essa parte aqui, por causa do matelacê, e ele é um sintético. Mas o resto da bolsa, se você tomar bastante cuidado, você pode passar no ferro para vincar. Mas eu não vou fazer isso, não vejo muita necessidade, é só a gente ajeitando assim, ó. Vai ajeitando pra ficar tudo direitinho assim, ó, pra dentro.
E aí, a gente passa uma costura de pezinho de máquina aqui pra dar o acabamento. Pronto, já fizemos a costura aqui, ficou assim, bem acabadinha, ficou a coisa mais linda, com um acabamento ótimo. O lado de dentro ficou assim. Agora, eu vou puxar o meu forro e vou fechar a aberturinha que nós deixamos aqui. A gente põe pra dentro as laterais. Dá uma esticada assim, ó, que ele já fica, faz assim, puxa, ele já fica certinho e a gente passa a costura. Então, gente, finalizamos a nossa bolsa, ela ficou assim, achei que ela ficou bem bonita, toda forradinha, com zíper embutido aqui dentro. Ficou um tamanho ótimo, dá pra carregar várias coisas aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Atrás ficou assim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, que isso vai me ajudar na divulgação dos meus vídeos. Deixa o like de vocês, compartilha com as amigas que gostam de costura e até o próximo vídeo.